Boa noite. Esta tela, dentre outras que compõem o relatório da KPMG, traz o modelo conceitual da auditoria. Ou seja, é uma tela que tenta demonstrar de modo simplificado todo o conjunto de elementos que compõem o relatório da KPMG, que é um relatório de 4 volumes. E esses 4 volumes, se quisermos, é possível ver nessa tela tudo aquilo que eles dispõem. Obviamente que numa forma muito simplificada, extremamente simplificada. Esse modelo conceitual tem 5 abordagens. Na verdade, 6 abordagens. Logo em cima, nós temos as forças externas e agentes. Embaixo, mercado, processos de negócio, alianças, produtos e serviços e clientes. Então, no primeiro quadrante estão as forças externas e os agentes. A época em que foi concebido esse relatório, em 2000 e 2001, mais 2000 que 2001, tínhamos esse cenário que não mudou grande coisa, mas com certeza, se fizéssemos uma atualização hoje, talvez aparecesse um ou outro elemento. Mas as forças externas e os agentes da época eram a globalização, entendido como forças que operam sobre a auditoria interna, no sentido de que as práticas de auditoria e as práticas de controle, elas estão sendo abordadas de um modo global em todo o mundo. E, portanto, os efeitos da globalização do conhecimento acabam afetando positivamente os processos de auditoria em qualquer circunstância. A ouvidoria, sim, porque boa parte dos elementos que nós temos em termos de informação dos sintomas dos processos de previdência no Brasil são refletidos na opinião dos nossos clientes. Opinião essa que se dá através do 135 ou do site, mas basicamente é a ouvidoria geral quem capta e quem sente o pulso dos nossos clientes, segurados e contribuintes, e, portanto, essa informação é fundamental para que a auditoria se mobilize em torno de melhorias para a organização. A legislação decorrente do Congresso, naturalmente, porque é de lá que provém as normas de previdência, inclusive é de lá que virá uma proposta de nova previdência, se ela acontecer nos próximos anos. Então, lá é o território para tratar da Seguridade Social. A economia, naturalmente, porque é uma força que vai afetar os processos de auditoria no sentido das mudanças da capacidade de recursos orçamentários e financeiros para os processos de auditoria. As fontes de financiamento. Na verdade, à época, tínhamos financiamento para consultorias do Banco Interamericano, do Banco Mundial, mas hoje não é uma situação tão corriqueira ou tão presente como foi décadas atrás. Em todo caso, o financiamento da auditoria, seja dos seus processos, seja de capacitação, seja de novos sistemas, e é preciso ver exatamente de onde sairão esses recursos, e essas fontes é fundamental saber quais são. Forças políticas, naturalmente, nós estamos passando por isso já há algum tempo, mudanças no comportamento político do país e, portanto, a auditoria também está sujeita a essas mudanças. O TCU, porque é o órgão fundamental do controle
para efeito do Congresso, para efeito das contas públicas, para efeito dos programas de governo, e ele, TCU, é o órgão de controle que conta com a auditoria interna do INSS como seu representante na prestação de contas, na accountability e no modelo de gestão da coisa pública para efeito do INSS. E, portanto, as normas do TCU e suas rotinas afetam como força, como agente, a auditoria interna. O Ministério Público, naturalmente, à medida em que ele, Ministério Público, tem determinações que acabam afetando também os processos da auditoria, ainda que eles estejam mais ligados aos processos da área fim do INSS, mas eles também podem afetar como agentes a auditoria interna. As associações técnicas da profissão do auditor, né, essas associações determinam as melhores práticas de auditoria e contabilidade, mais precisamente controladoria, auditoria, contabilidade. E a auditoria interna do INSS precisa estar sempre atenta às mudanças e às sugestões e às recomendações decorrentes destas associações. E, por fim, decisões judiciais, né, que também elas podem, a depender do modo como elas se coloquem, afetar também a auditoria interna, embora também nesse caso elas estejam mais associadas ao negócio do que propriamente à auditoria interna. Então essas são forças externas e agentes que afetam o processo de auditoria interna no INSS. Mercado. O mercado da auditoria interna é, para começo de conversa, a auditoria interna, né, como uma prática presente em toda a administração indireta, administração pública indireta, ou seja, as aproximadamente 123 autarquias, fundações que existem no Brasil dispõem de auditorias internas. No caso do INSS, é uma auditoria interna talvez uma das maiores dessas 123. Então, o mercado da auditoria, onde ela atua, é no mercado das auditorias internas do país, do governo brasileiro. E, nesse caso específico, dentro do território de previdência social. Ou seja, o mercado da previdência social, o acontecimento da previdência social e os produtos desse programa de governo são o território onde a auditoria interna do INSS deve atuar. E dentro desse território, zelando pela aderência de controles internos, ou seja, a garantia de que os processos de trabalho dentro do INSS, essa autarquia, estão aderentes aos controles internos que compõem o sistema de controles internos do INSS. Estamos dentro do setor público, portanto, é uma auditoria que leva em conta peculiaridades da área pública. E, por fim, né, um outro território é a possibilidade de atos ilegais, fruto da fraqueza dos controles, fruto das vulnerabilidades da casa. Esse, portanto, é o mercado de ação da auditoria. Quanto aos processos de negócio, são três as camadas de processos de trabalho da auditoria interna. Tem um processo de gerenciamento estratégico, os processos básicos de negócio e os processos de gerenciamento de recursos. Os processos de gerenciamento estratégico são aqueles que existem para definir os rumos da organização. Tem a ver com planejamento, tem a ver com direcionamento, tem a ver com visão, com missão, tem a ver com mapeamento, tem a ver com diagnóstico. Tem a ver com todas as fases que antecedem o acontecimento
das ações propriamente ditas de auditoria, os programas de auditoria. E esses processos de gestão estratégica estão, os processos de gerenciamento estratégico são 4, a saber, o plano estratégico, a análise de riscos estratégicos, obviamente que nesse caso com a participação do cliente, a gestão do relacionamento com os clientes tem a ver com verificar a percepção dos clientes, tem a ver com escutar o cliente, tem a ver com buscar saber quais são as necessidades deles, clientes, tem a ver com a percepção de quão útil tem sido o trabalho da auditoria para o fortalecimento dos controles desses clientes. Tem a ver, portanto, e por final, com a gestão do desempenho da auditoria. Tá? O acompanhamento, ou seja, os maestros que são os líderes da auditoria e os próprios processos que buscam isso, devem garantir que o que está acontecendo na auditoria é de fato algo que tem qualidade suficiente para atender o que o cliente precisa e que se esses mesmos processos estão aderentes às melhores práticas de auditoria. Então, esse é o território do gerenciamento estratégico. No caso específico dos processos básicos de negócio, ou seja, o miolo básico de atuação da auditoria, esse miolo diz respeito às operações que são o ganha-pão da auditoria. É nesse território que estarão as ações que os técnicos estarão atuando no que se chama de atuação de campo. Então, definidos os objetos de auditoria, quaisquer que sejam eles, uma vez definidos esses processos, todos eles passarão por uma fase de planejamento, e aqui é planejamento específico daquela ação, daquele programa, supondo que tenhamos aí 10 programas de auditoria, cada um deles passará por esse rito. Ou seja, haverá uma fase de planejamento que implica em diagnóstico, que implica em desenho de fluxos, que desenha em avaliação das regras de negócio, que implica em fundamentação legal, que implica em preparação da própria equipe, avaliação dos passos a serem tomados, ou seja, é a fase de construção do escopo do projeto. Então, esgotada essa fase de estudo do objeto e de construção do que seria o modelo de execução, aí segue-se o trabalho de campo propriamente dito. É quando as equipes vão realmente atuar nos processos, é quando as equipes de fato vão atuar nos objetos que estão em jogo. E aí, claro, o campo não é especificamente nem necessariamente a viajar. Entende-se a palavra campo aí como ir para a ação no campo do cliente e com o cliente. Com ele, para ele, porque é do fruto dessa relação com ele que teremos o resultado do trabalho da auditoria. Tá, feitos o trabalho de campo, vem a fase de emissão de relatório. E a emissão de relatórios, em geral, você parte de um relatório preliminar. Esse relatório preliminar, ele também é submetido ao cliente para que ele avalie se os achados que estão ali são de fato pertinentes e se para os achados localizados há também um conjunto de propostas de recomendações que sejam factíveis, que sejam execuíveis e que tenham sido construídas realmente em parceria com o cliente. E, pontos, cumpridas essas 3 fases, o resto é que o grupo que fez aquela ação acompanhe se as recomendações estão sendo cumpridas e, uma vez cumpridas, os efeitos dela no fortalecimento dos controles internos. O processo de gerenciamento de recursos, basicamente, é o suporte que é dado para as áreas acima, o suporte para
a equipe estratégica, o suporte para os processos básicos, né? E isso tem a ver com outras categorias da auditoria de suporte, chamado também de processos de gerenciamento de recursos. Aí tem os ativos, e aí entendidos os ativos como computadores, equipamentos, tokens, enfim, um conjunto de elementos de natureza física ou não, porque também os recursos de pessoal também são tidos como recursos, mas os ativos é todo o aparato operacional útil para tocar a casa. Os recursos financeiros, o levantamento do orçamento da auditoria interna e os recursos administrativos. Aí tem a ver mais com apoio, tem a ver com papéis de trabalho, né, materiais, etc. Desculpe, eu estou um pouco tossindo. Aí vem a tecnologia da informação, ou seja, a boa parte das informações obtidas pelas etapas de cima, ou seja, os processos de gestão estratégica e os processos de básico de negócio, eles precisam do levantamento de dados que virá realmente da equipe de tecnologia da informação. Da mesma forma, o mapeamento de riscos, estudos que são feitos também por esses grupos, para que, nesta etapa, para suportar os processos de cima. Então, esses são os processos básicos da auditoria que são detalhados, né, à exaustão nos processos seguintes. As alianças, aqui está colocando o setor privado, incluindo consultores, mas são alianças no sentido de ampliar a capacidade da auditoria de absorver melhores práticas. A própria DataPrev, pelo fato simples de que a maioria das informações, a grande maioria das informações está na DataPrev, e a auditoria interna, essa auditoria tida como moderna, vai atuar mais em dados, em bancos de dados, e, portanto, é indispensável que ela atue em aliança com a DataPrev. E a AP, a época era a AP, hoje é COINP, né, que é uma das áreas de inteligência do Ministério, que também, à época, mas hoje também, estabelece uma relação muito próxima com a auditoria, né, porque ambos estão trabalhando voltados para fortalecer os controles internos e mitigar os riscos da casa. E, obviamente, também no item chamado fraudes, né? Produtos e serviços. Os produtos e serviços aqui definidos são produtos. Primeiro, um dos produtos, e vejam, produtos e serviços, porque esse é o cardápio que a auditoria interna dispõe para oferecer aos seus clientes. Né? É o conjunto de serviços e produtos que o cliente poderá dizer para a auditoria o que é que ele deseja, tá? E é dessa relação com um e outro que nós poderemos ter uma auditoria que realmente agrega valor ao cliente. Pois bem, os produtos são dois. O plano estratégico anual. Tá? Então, o plano estratégico anual do INSS dispõe ali de um conjunto de ações acordadas com o cliente, de interesse do cliente, para que, para ele, cliente, fortalecer os controles internos dele. Segundo produto, mas decorrente do primeiro, são os relatórios de auditoria. Cada relatório de auditoria é um produto oferecido para o cliente, contendo lá todos aqueles seus levantamentos sobre as possíveis vulnerabilidades, mas também uma proposta de solução para os problemas que aquele cliente tem. Serviços. Auditoria de linhas de negócio, tá? Tem a ver com o que eu falei acima, mas é basicamente oferecer serviços de controle interno, de consultoria em controle interno para qualquer linha de negócio. E essas auditorias se desdobram em duas camadas: revisão de controles de conformidade, aderência,
e revisão de processos, eficiência e eficácia. No caso primeiro, está ligado a fluxos, no caso segundo, está ligado a fluxos também, mas numa visão mais gerencial. Aí vem o item revisões dos sistemas de informação. Esse é um território específico de TI e está ligado justamente à avaliação de um lado do PDTI, o Plano Diretor de TI, da governança de TI e do modelo de dados adotados pela casa e aí dentro os controles internos. A segurança de controles é o terceiro item, tem a ver justamente com a nossa capacidade de ser útil à casa na demonstração de onde os controles são frágeis ou não. Avaliação de risco e descrição. Esse quarto item tem a ver com o primeiro, porque quando eu avalio controles, eu estou verificando quão capazes eles são de mitigar os riscos de uma organização. O controle de fraudes, né, também tem a ver com riscos, mas é principalmente, aqui sim entra compliance. Basicamente o item 5 chama-se compliance. A consultoria gerencial pode ocorrer de nós trabalharmos na busca conjunta de soluções e aí o cliente poderá fazer solicitações muito específicas para a auditoria e essas solicitações não precisam obrigatoriamente estar no plano de ação. Elas podem estar basicamente dadas em relatórios ad hoc. Autoavaliação de controle e risco. Isso aqui significa que, num dado momento de maturidade dos controles internos, que os clientes poderão, dentro de um ciclo de avaliações por ele definidos, ele próprio fazer avaliações dos seus controles e de seus riscos. Para tanto, a auditoria deveria fazer um trabalho de cultura, de aculturamento do cliente, para que ele, cliente, faça o serviço de autoavaliação, cabendo à auditoria, num segundo momento, avaliar se ainda há riscos residuais em que pese ele, cliente, ter feito um esforço no sentido de fortalecer os controles. Então, esse é um processo que viria num segundo momento, mas principalmente quando houvesse maturidade tanto da auditoria quanto do cliente do quesito controles e risco. E por fim, revisões de projetos, né? Porque vejam, tudo que vai acima tem a ver com fluxos, com rotinas operacionais. Mas muitas vezes vão surgir projetos para alterar rotinas. Em grande medida, um projeto é também uma tentativa de fortalecer os controles. Mas projeto precisa estar feito de tal modo que seja concebido sob as melhores práticas, né, e garantindo que projetos, ao serem implantados, estejam contemplando todos os elementos necessários para o sucesso do projeto. Por fim, portanto, esses são os produtos e serviços nesse mapa conceitual e, como eu já disse, todos eles detalhados à exaustão em outro momento do relatório da KPMG. E, por fim, os clientes da auditoria, de um lado, diretoria, e na época tínhamos uma diretoria colegiada, hoje não mais, mas todas as diretorias e a presidência são os clientes primários da auditoria. Logo após o próprio Ministério, hoje não temos mais o MPAS, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, a CGU, então Secretaria Federal de Controle Interno, o próprio TCU, naturalmente, ambos órgãos do controle externo, e a Corregedoria. Sendo a Corregedoria esse braço operacional para garantir os processos de ética, mas que concorre também para a compliance da organização. Então, em linhas gerais, esse é o desenho do que se chama de modelo conceitual da auditoria. Eu vou, em outro momento, explicar o fluxo que determina as fases de processo de negócio. Boa noite.